Amados, o apóstolo Paulo, ele, por volta do ano 60 depois de Cristo, por viver pregando o Evangelho de Cristo, ele estava preso em Roma. E ele, cheio do Santo Espírito de Deus ali em prisão, ele escreve essa carta ao povo de Éfeso. Eu fiz uma busca aqui, uns relatos. Não tem como identificar outro escritor nessa carta, porque todas as identidades da escrita e das vertentes ditas, tenha certeza que foi Paulo que realmente designou essa carta àquele povo naquela época. E ele trouxe ali uma palavra, porque o povo no passado, eles viviam ali pela lei, o povo ali de Israel, né, judeus, eles viviam pela lei. Jesus veio na época da transição, eu gosto de falar isso aqui. As pessoas pensam que quando Jesus estava aqui, era Novo Testamento, mas não é Novo Testamento. Esse título, esse epígrafe está errado, porque foram os romanos que colocaram esse título. Essa identificação ela está errada, porque quando Jesus estava aqui, era uma época de transição. Ele estava pregando para o judeu e preparando os seus apóstolos, os seus seguidores, para que quando ele morresse e ressuscitasse, esses escolhidos, separados, pregassem para o gentio, que somos nós. Porque antes, amados, nós que somos gentios não tínhamos direito da salvação. Mesmo que nós quiséssemos guardar todos os ritos da lei, todas aquelas formalidades, nós não alcançaríamos a salvação em Cristo Jesus. E Cristo, então, desde a fundação do mundo, é um projeto eterno do Senhor, que Ele, com a sua onisciência, a sua onipresença, onipotência, Ele tem todo o poder, Ele pode estar em todo lugar, todo o tempo. Ele faz aquilo que Ele tem entender, porque Ele é supremo. E Ele, então, quando Ele fez todas as coisas, e Ele desejou fazer o homem, o ser humano, para habitar a terra, Ele já viu lá no futuro a queda do homem. E Ele preparou desde a fundação do mundo esse projeto eterno de salvação de Jesus, o seu Filho. Então, chegado esse momento que Jesus veio ali e pregou para o judeu e deixou preparado para os apóstolos pregar para os gentios. E quando Ele morre e ressuscita, Ele fica por volta de 40 dias aqui na terra, e Ele preparou eles firmemente. E Ele subiu para junto do Pai e deixou aqui conosco o Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu preciso ir para que Ele venha. Eu preciso subir para que o meu Espírito Santo venha para ficar convosco. E Ele disse: eu deixarei convosco o meu Espírito Santo Consolador, o qual estará convosco todos os dias de vossas vidas. Né? Então, após a subida de Jesus, o Espírito Santo vem. E aí, nós hoje nos tornamos, pela fé, pela graça de Cristo, templos e morada do Espírito Santo de Deus. Pela fé, pela graça de Cristo. Por essa tão grande e maravilhosa graça, né? Ele ali na cruz do Calvário ali, Ele disse: tetelestai, está consumado. Tudo aquilo que precisava de cumprir para que nós tivéssemos essa oportunidade, Ele cumpriu ali na cruz. Portanto, nós não precisamos mais cumprir nenhum rito da lei, porque Jesus cumpriu por mim e por você. Embora tem muitos desavisados, estudiosos, que ainda não entenderam a graça salvadora de Cristo Jesus, e querem guardar sábado, e querem pagar dízimo, e querem fazer isso, e querem fazer voto, e querem fazer campanhas, porque ainda não entendeu a graça de Cristo Jesus. E muitos estão ainda pregando lei no meio da graça de Cristo Jesus.
E quem vive a lei está desautorizando o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, porém não alcança a salvação. Porque eu não mereço, é um favor imerecido. Se eu fizer por merecer, eu não vou ganhar, não vou receber a salvação, porque ela é de graça, eu não preciso pagar. Eu não preciso merecer, porque eu jamais merecerei. É de graça, é pela fé. É um dom de Deus para mim e para você. Aleluia. Então, amados, eu quero dizer que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, nós fomos feitos pela fé o templos e morada do Espírito Santo. Mas agora, amados, eu vou dizer como eu preciso fazer para me tornar templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu preciso simplesmente santificar a minha vida dentro daquilo que é o conceito espiritual de Deus, para que eu me torne templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo, em templo cheio de pecado. Embora nós pecamos, somos falhos, mas nós temos sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Aleluia. E quando nós entendemos que no nosso dia a dia nós erramos, falhamos, nós recorremos a Jesus. Aleluia. Ele é o nosso único mediador. Entre Deus e os homens só existe Jesus. Embora tem povos aí que suplica por uma pessoa, que ele leva até, a mãe leva até o filho, que o filho leva ao pai. Isso não existe. Somente Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisa de santo A, de santo B, disso, daquilo. Jesus. Sem o nome, sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecado. E quando nós oramos ao Senhor, para que o Senhor perdoe o nosso pecado, tem que ser no sangue, porque sem o nome sangue de Jesus não há remissão de pecado. O nome de Jesus, você demora, em nome de Jesus eu faço isso, eu faço aquilo em nome de Jesus, mas perdão do pecado é o sangue de Jesus. Então nós temos que entender que até os nossos cultos nós não devemos fazer igual muitos por aí. Senhor, nós te louvamos, te adoramos e tal, te bendizemos, te agradecemos por este culto, amém. E vamos tocar aqui, vamos cantar. Ninguém pediu perdão de pecado, ninguém foi remido e lavado, faz um culto sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, pensando que está adorando a Deus. Aleluia. Se não tiver o sangue de Jesus, a menção do nome dele, não há perdão de pecado. Você não entra, não acessa o trono de graça, você não recebe o toque do Espírito, quando você faz um culto vazio, não passa do teto as suas orações. Precisamos ter sabedoria para invocar o nome de Deus e entrar na sua presença. É através do nome e do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E essa coisa tão maravilhosa que o Senhor, Ele colocou sobre todo aquele que crê, será salvo. Porque todo aquele que crê vai santificar a sua vida e vai viver em santidade, em obediência a Deus. Aqui fala que éramos filhos da desobediência, estávamos longe de Deus, irritávamos Deus, mas Jesus, Ele nos acolheu no seu aprisco, derramou seu sangue, nos lavou e nos deu essa condição maravilhosa que nem eu, nem você, ninguém conseguimos já para poder entrar na presença de Deus. Ele nos deu isso de graça, mas tem limites, tem coordenadas para que nós possamos andar nessa direção maravilhosa. Nós precisamos estar atentos, porque o mal, ele nos rodeia todo o tempo. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. A todo momento que nosso espírito está com Deus, está próximo de Deus, a nossa carne quer derrubar o espírito, porque ela quer viver as glórias desse mundo. Ela quer viver segundo os conceitos dessa vida carnal, os desejos maléficos aqui dessa vida. Mas somente o Espírito quer estar diante de Deus. Somente o Espírito quer ouvir a voz de Deus. Somente o Espírito quer estar trabalhando e servindo a Deus. E nós precisamos
precisamos alimentar o nosso espírito para que possamos estar junto de Deus a todo instante. E quando nós não buscamos, nós não oramos, nós não vigiamos, a nossa carne ela levanta, ela fica forte e nós nos afastamos do Criador, porque no momento que nós estamos vivendo a vida carnal, o Senhor Jesus, Ele aguarda a nossa aproximação com Ele. Muitas pessoas ficam lá, Jesus, tira o meu vício, tira isso, tira aquilo. Não, é eu que tenho que tirar, porque eu abri a porta, eu entrei no lugar sujo, eu tenho que sair e me limpar para o Senhor me alcançar. Ele espera de mim algo para que Ele possa realizar algo na minha vida. Às vezes eu fico lá, Senhor, tira esse. É eu que tenho que trabalhar. Eu entrei no mundo da imundícia, eu tenho que sair. Não é? Não tem o ditado da garça, a história da garça? Branquinha, ela vai lá, pesca no lamaçal, ela não se suja. Eu posso andar no meio de pecado, mas eu não vou ser pecador. Eu não vou viver do pecado. Né? Às vezes, eu creio que Deus já falou que vai fazer isso comigo. Eu não sei de que maneira. Deus fala assim, vai lá naquele prostíbulo agora. Você vai pagar uma garota de nome tal e vai entrar com ela no quarto e vai converter ela em nome de Jesus. Aí a pessoa, o pastor, ou quem Deus mandou, vai lá, paga, chama a garota, vai lá. Todo mundo vai pensar mal. Mas se for Deus te mandar, vai lá e faz o trabalho. Não importa, porque se Deus mandou, Ele vai te cobrir. Então nós temos que ter ousados, temos coragem para fazer coisas de Deus que todo mundo duvida. Eu tenho. Deus já me falou que vai fazer coisas estranhas através da minha vida. Vai fazer eu entrar num lugar, pagar todo aquele lugar, e aquele lugar os demônios ser expulsos a ser fechado depois. Aleluia. Fechar prostíbulos. Você já falou isso na minha vida. Mas eu preciso buscar no Senhor. Eu preciso estar alvejado no sangue do Cordeiro. Porque tal obra designada para mim, eu preciso acessar o trono de graça de Deus. Glória a Deus. Porque eu sou carne, eu sou homem humano, e para viver em espírito eu preciso buscar a santidade, viver a santidade. Glória a Deus. Querer a santidade. Porque tem coisas que o Senhor Ele tem para nós, que se nós não preparar o nosso espírito, nós vamos negar a Cristo, porque nós não vamos fazer a ordem de Deus, o trabalho que Ele tem para a nossa vida. Então, amados, o servo ele não pode ser covarde, ele tem que ser ousado em Cristo. Porque é muito fácil fazer igual alguns líderes aí, uma chuva de dinheiro em envelope e faz oração para Deus curar. Só cura caroço, dor no pé, não levanta ninguém da cadeira, não tira câncer, não expulsa demônio, não faz nada. Mas é os mesmos caras que são pagos para falar lá. Que foi a dor aqui, outro dia eu vi um documentário. O mesmo cara foi lá não sei quantas vezes dizer que era dor no pé, dor no pescoço, dor nisso, dor aquilo. Tudo combinado. E as pessoas não fiquem assim abismadas quando a pessoa chega assim. Você chegou na igreja, ele revela o seu CPF, revela, você tem amizade com uma amiga Marta e tal, por quê? Hoje é fácil, ele vai lá, puxa lá e alguém fica no ponto eletrônico falando para ele, e aí ele vai falar tudo, porque já está tudo no sistema. As pessoas ficam babacadas quando fala que o nome do seu marido é fulano de tal. Agora, quero ver falar o que aconteceu na casa dele naquele dia. As brigas que tiveram lá, quero ver falar. Só é o carro placa tal, porque já puxou tudo, sabe? É um povo muito esperto, gente. É um povo muito esperto. E aí tem a ajudinha de Satanás, né? Então, muita gente enganada por aí afora. Né? Muita gente perdida, sem direção, vai nesses lugares, dá até a roupa do corpo quase para essas pessoas. E aí ninguém postando, viajando para Dubai, isso e aquilo,
fazer missão não sei aonde, com dinheiro do pobre no bolso. E o pobre não tem nada para comer em casa e eles não vão lá levar nem uma cesta básica para a pessoa, para a família. São lobos devoradores covardes. Né? Mas a graça de Cristo, ela é abundante, ela é perfeita, é misericórdia. E Ele quer o melhor para mim e para você. Que nós vivamos em busca dessa tão liberdade e possamos vivê-la, possamos buscar entender as promessas de Cristo para poder não nos perder nessas coisas mundanas que nos cercam, nos valores monetários, nas conquistas dessa vida. Ninguém está falando de que ninguém é proibido de conquistar, de ter as coisas, não. Mas sabemos que as coisas dessa vida vão ficar aqui. Que o nosso maior tesouro está lá no céu. Que possamos nós atentar para essa palavra, para aquilo que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. A salvação de Cristo Jesus não é por merecimento, é um favor imerecido, mas requer de mim e de você santidade, andar na presença, santificar a sua vida, ser verdadeiro templo e morada do Espírito